Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas da disciplina Preservação da Madeira, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3 da UNEMAT, onde, especificamente nessa videoaula, iremos tratar do assunto acabamentos superficiais para madeiras. A todos vocês eu desejo uma excelente aula e vamos lá. Conforme nós já vimos em aulas anteriores, existem vários agentes que podem degradar a madeira, sendo eles os agentes físicos, aqui nesse slide exemplificado pelo fogo, calor, umidade, radiação solar, etc. Tanto também pelos agentes químicos, aqui exemplificado por ácidos e bases fortes, por agentes físico-químicos, que aqui representado pela poluição ambiental e o weathering, também por agentes mecânicos, que é qualquer ação mecânica sobre a superfície da madeira, e também aí os agentes biológicos, que são os organismos vivos que causam degradação à madeira, representados por bactérias, fungos, insetos e xilófagos marinhos. O que é importante a gente ver, né, nessas informações é que quando nós iremos tratar da preservação da madeira, em grande parte dos casos nós vamos tratar de ações contra a ação dos agentes biológicos, porque conforme já mostrado para vocês, os agentes biológicos são aqueles agentes que mais causam danos à madeira. Então, são os agentes onde você tem um maior foco, um maior cuidado dentro da preservação da madeira. Mas nós temos também outros agentes que são importantes, que são os agentes físicos, químicos e mecânicos. E para essa classe de agentes, para essa classe de agentes deterioradores da madeira, nós costumamos usar produtos específicos. Quando não há o ataque de agentes biológicos, mas apenas o ataque de agentes físicos ou químicos ou físico-químicos, podemos utilizar aí os chamados produtos de acabamento superficial. E a outra classe, também mencionada, os agentes mecânicos, para esse tipo de agente, nós não temos a gente não tem um produto específico para tratar madeira. Nesse caso, a gente se vale, então, do uso de madeiras de maior densidade e também de maior resistência mecânica. E quando a gente considera a preservação da madeira, nós podemos colocar algumas informações importantes. Primeiro, no Brasil, a preservação da madeira visa essencialmente a proteção contra os agentes biodegradadores, os agentes biológicos, porque eles são, conforme já dito, os que causam maiores danos às madeiras, havendo até mesmo a necessidade de substituição delas. Isso do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista produtivo. Se a gente considera o maior volume de madeira tratado no Brasil, considerando o consumo de produtos preservativos, a gente também tem aí o uso de produtos que são aplicados para tratar a madeira contra a ação de agentes biodegradadores, ou seja, os agentes biológicos. Então, vou voltar aqui no que eu estava lendo. No Brasil, a preservação da madeira visa essencialmente a proteção contra agentes biodegradadores, sendo os preservativos, ou seja, aqueles produtos usados para tratar os agentes biológicos, aplicados principalmente em toras de eucalipto, em madeira serrada de pinos e no nosso querido estado do Mato Grosso, sendo muito aplicado em toras de eucalipto e também de teca, da espécie Tectona grandis, que é uma espécie muito cultivada no estado do Mato Grosso.
Agora, quando a gente pensa no uso de produtos, né, que vão proteger a madeira contra a ação de agentes físicos, químicos e físico-químicos, é muito usado os chamados produtos de acabamento superficial. Esses produtos, no caso, eles são principalmente usados em madeiras serradas, nativas e também plantadas. Eles podem ser usados em madeiras rolistas? Claro, podem ser usados, mas em maior volume eles são usados aí em madeiras serradas. E uma informação que eu já dei no slide anterior, né? Para a proteção contra agentes mecânicos é necessário o uso de madeiras de maior densidade e resistência mecânica. E agora, quando a gente considera os preservativos, aqueles produtos usados para tratar basicamente os agentes biológicos, e os produtos de acabamento superficial, a gente tem que no mercado brasileiro existem diversos produtos e métodos para se preservar a madeira. Agora, vamos falar especificamente nessa videoaula sobre o tratamento da madeira contra a ação de agentes físicos e também químicos e físico-químicos, que são aí os produtos de acabamento superficiais. Esses produtos, eles têm como função a proteção da madeira a agentes físicos e químicos e também potencializar a beleza natural da madeira. Porque especificamente esses produtos, eles chegam ou eles mantêm a própria beleza natural da madeira ou eles tendem até mesmo potencializar essa beleza, ou seja, deixar a madeira ainda mais bonita. A gente vai ver isso daqui a pouco. E são características desejáveis desse produto, conforme a literatura. A formação de uma película sobre a madeira, nesse caso dependendo do produto. Existem classes de produtos que formam uma película sobre a madeira, enquanto um produto específico não há formação dessa película. Outra característica, se aderirem perfeitamente à superfície da madeira, serem duros e elásticos e serem inertes, ou seja, sem nenhuma ação, né? Serem inertes à ação de agentes químicos e físicos. Nesse caso aí, né? Protegendo a madeira. São produtos de acabamento superficial. Aqueles que formam, a gente pode até mesmo dividir eles em duas classes. Primeiro, aqueles que formam uma película ou camada sobre a madeira, recobrindo a superfície. Temos, nesse caso, exemplos de tintas, vernizes, que é um produto muito conhecido pela maioria das pessoas, acredito que todos, né? Todos os que estão assistindo aí esse vídeo já ouviram falar desse produto, como também das tintas, e também aí os seladores. E temos também uma outra classe de produtos que são aqueles que não formam uma película ou camada e penetram através da superfície da madeira, que são aí os chamados stens. Esses produtos se diferem, né, no caso do primeiro, porque eles tendem a penetrar superficialmente sobre a madeira, não fazendo aquela formação da película como ocorre nas tintas, vernizes e seladores. Aqui a gente tem um exemplo de uma madeira serrada que recebeu produtos, né, em uma parte dela recebeu produtos de acabamento superficial. O que a gente chega a observar próximo aí à região onde está inserido o pincel? A madeira, ela está mais escura em relação à madeira que está localizada mais no canto superior da imagem, na parte direita. Para muitos clientes e também usuários da madeira, esse escurecimento da madeira
faz com que a madeira ganhe um aspecto mais bonito e também aí ela seja mais valorizada no mercado madeireiro. Além de também, né, assim, na minha opinião pessoal, ela ficar aí mais bonita. Existem muitas pessoas que compartilham da minha opinião e veem que quando a madeira ela fica mais escura, ela tende a ganhar, né, um charme especial. Mas existem também outros clientes que não gostam que a madeira seja, vamos dizer assim, tingida, alterada a sua cor natural, principalmente se essa madeira já tiver, né, uma cor mais característica da espécie. Então aí eu também posso me valer de produtos que não alteram ou que não escurecem a cor da madeira, mantendo a sua beleza natural. Então essa imagem ela chama atenção que a aplicação de um produto de acabamento superficial, além dele proteger a madeira contra a ação de agentes físicos, químicos e físico-químicos, ele também pode, em alguns casos, aumentar ou melhorar, se podemos falar assim, a beleza natural da madeira. E como que e onde que esses produtos eles são aplicados? Basicamente nas superfícies de madeiras sólidas, em especial as madeiras serradas, como também podem ser aplicadas em lâminas de madeira. E chamando atenção que para madeiras sólidas é importante fazer o lixamento da madeira para a obtenção de melhores resultados na aplicação desses produtos. Nas lâminas de madeira, isso já não é tão necessário, porque o próprio processo de fabricação das lâminas, ela passa por um lixamento. Ou até mesmo, né, se essa lâmina já for utilizada no revestimento de um determinado produto, como por exemplo uma porta, ou até mesmo quando essa lâmina ela chega a ser produzida, ela é produzida com uma baixa rugosidade. Então aí a gente não tem aí a necessidade de fazer esse lixamento diretamente pelo próprio usuário final da madeira, sendo que esse lixamento pode ser feito aí, né, para a madeira serrada. E iniciando aqui o nosso comentário sobre esses produtos, nós temos aí, né, começando pelos vernizes. Os vernizes, eles correspondem a uma classe de produtos que formam uma película ou uma camada sobre a madeira, e os vernizes, eles podem ser aí conceituados como tintas incolores, transparentes ou tingidas, sendo um dos acabamentos que mais embelezam e protegem a madeira. Os vernizes eles têm como vantagem que ele conserva o aspecto rústico e original da madeira, tendo como desvantagem a exigência de sua reaplicação a cada período de alguns poucos anos, dependendo da situação, 2 ou 3 anos em média, o que onera muito o seu custo. Então, ele é um produto que, né, tem aí essa desvantagem, embora ele seja um produto aí, né, bem conhecido, bem aceito no mercado e que confere aí, né, à madeira um aspecto muito bonito do ponto de vista estético, além de fornecer essa proteção. Os vernizes eles são aí disponibilizados no mercado com cores brilhantes, semi-brilhantes, acetinadas, que é um padrão intermediário entre o padrão brilhante e o padrão fosco, e o fosco propriamente dito, que é aquele sem brilho, e ainda com cores similares às madeiras nobres de ampla aceitação no mercado madeireiro, como por exemplo mogno, ipê e embuia, em geral madeiras de coloração mais forte. Aqui nessa imagem eu trago para vocês aqui
Exemplos de produtos disponíveis no mercado são todos vernizes disponibilizados pela empresa Montana Química, que é um grande fabricante nacional de produtos preservativos e também de produtos de acabamento superficial. Aqui nessa imagem, só para vocês terem ideia, que um único fabricante disponibiliza no mercado, mais de um tipo de verniz que atende os mais diferentes gostos. Então, só para vocês terem uma ideia, que é um produto que também apresenta grande versatilidade nesse caso aí, de tonalidades para atender os mais diversos tipos de público. E o verniz, ele pode ser aplicado na madeira de diversas formas, tanto pela aplicação de um pincel, de um rolo ou até mesmo de uma pistola. As tintas, por sua vez, são revestimentos geralmente orgânicos, viscosos, constituídos por um ou mais pigmentos dispersos numa resina que, quando aplicado, forma uma fina película aderente ao substrato. E essa película tem por finalidade proteger e decorar a madeira. Assim como as tintas elas são usadas, para se fazer a pintura de paredes, nesse caso, de paredes de alvenaria, temos também algumas tintas que podem ser utilizadas para a madeira. E a aplicação da tinta na forma de uma fina camada tem a formação de um filme que se solidifica por mecanismos de secagem ou cura, tornando uma película contínua e aderente a essa superfície. Aqui nós temos exemplos de tintas aqui, de grandes marcas hoje conhecidas no Brasil, que no caso aí, disponibilizam aí tintas que podem ser utilizadas também para aplicação em madeiras. Então, chamando a atenção que a tinta é também aí um produto que forma uma película sobre a madeira e que também protege a madeira contra a ação de agentes físicos, químicos e físico-químicos. Aqui, a gente tem aqui um slide que vai ficar depois aí para consulta para vocês, referente à diferença de acabamentos que envolvem semibrilho, acetinado e fosco. Sendo, chamando atenção para o acetinado, que é um tipo de acabamento que apresenta um brilho intermediário entre o semibrilho e também o fosco. Em alguns casos, a gente pode até ter também um acabamento chamado de brilhoso ou com brilho, que é aquele que apresenta uma intensidade de brilho mais forte em relação ao semibrilho. Pessoal, uma coisa interessante que nós temos hoje na internet é a grande variedade de vídeos que falam sobre os mais diferentes produtos que podem ser aplicados sobre a madeira. Aqui a gente tem sugestão de vídeos que podem ser consultados para vocês a respeito de vernizes, tintas e até mesmo um revestimento à base de laca, que vocês podem estar vendo aí a título de sugestão. O interessante é que especificamente no canal YouTube, além desses vídeos listados, nós temos outros aí que permitem a gente ver uma ampla variedade de produtos utilizados sobre a madeira. Os seladores, que é a terceira classe de produtos que formam uma película ou camada sobre a madeira, esses seladores ele corrige pequenos defeitos da superfície, ele fecha os poros e espaços intercelulares da madeira e também melhora a adesão do acabamento à superfície a ser pintada, servindo de suporte para o verniz. O interessante do selador é que ele pode ser aplicado sobre a madeira ou ele pode, no caso aí ser como um produto de acabamento final, ou ele pode ser aplicado sobre a madeira, servindo aí como base para a aplicação de um outro produto de acabamento superficial, que é aí o verniz.
ele não produz uma boa proteção à madeira igual àquela feita pelo verniz ou com tintas, mas ele melhora a superfície a ser lixada. Ele pode ser indicado, por exemplo, para ambientes onde eu não tenho uma ação muito forte dos agentes físicos, como, por exemplo, ambientes internos ou ambientes protegidos da ação desses agentes físicos, como, por exemplo, ambientes internos domiciliares ou até mesmo de escritório. Qualquer ambiente aí protegido da ação da radiação solar ou da chuva diretamente. Esses seladores podem ser disponibilizados no mercado nas cores semi-brilhante e foscas, e também existe aí uma classe que é chamado, popularmente de primer, que corresponde aí a um selador pigmentado. E temos aí uma última classe de produtos que também englobam aí os acabamentos superficiais, que são aqueles produtos que não formam uma película ou camada sobre a madeira, que é o stain, que é um produto que penetra superficialmente na madeira, consequentemente ele não cria uma película de proteção, ele possibilita uma manutenção mais simples e barata que tintas e vernizes, ele é constituído de um pigmento sólido mais a resina e pode também ter preservativo de caráter fungicida na sua formulação. Além de atuar como um produto de acabamento superficial, ele também pode ter ação contra agentes biológicos, nesse caso, agentes fungicidas. Além disso, ele pode ter ação hidrorrepelente, de filtro solar com proteção ultravioleta e também maior durabilidade. E além disso, ele é um produto pronto para o uso, diferente de alguns outros produtos de acabamento superficial, como no caso o verniz, que necessita ali, de um outro produto para dissolvê-lo. O stain ele já vem pronto para uso. E recomenda-se não usar o stain sobre a madeira já pintada ou invernizada ou sobre a madeira que irá receber depois outro acabamento superficial. Então ele é um produto que por si só ele é único. Quando aplicado sobre a madeira, não há necessidade de aplicar nenhum outro produto em cima. Como ele também não pode ser aplicado em cima de uma madeira que já recebeu uma tinta ou um verniz. Aqui nós temos exemplos também de fabricantes nacionais que têm aí o stain, no caso aí para fazer o acabamento superficial de madeiras que estarão expostas aí a ambientes externos. Temos aqui um exemplo de madeiras que foram pintadas com verniz e com o stain, bem como também de comparação o produto aí sem acabamento. Então, mostrando que você tem aí produtos que vão, dependendo da situação do uso da madeira, atender aí diferentes públicos. Agora, qual deles escolher? Aí, pessoal, eu vou deixar até mesmo para vocês estarem refletindo sobre esse assunto. Na plataforma SIGA, eu cheguei a listar vários vídeos complementares a essa videoaula que chega a comentar para vocês vantagens e desvantagens de cada um e em que situação é mais interessante usar um ou outro. Então, vai ficar aí essa recomendação para vocês verem também esses vídeos, até mesmo para ter uma melhor tomada de decisão sobre qual produto está utilizando. Outro produto que também pode ser utilizado aí como um acabamento superficial da madeira, que vai receber aí um outro produto posterior, um deles é a massa, que são produtos pigmentados com alto teor de sólidos e consistência grossa, que tem como função a correção de defeitos da madeira, como ondulações, depressões, imperfeições, bem como também o enchimento de nós e rachaduras. Basicamente, seria uma massinha
que inclusive pode ser feita de forma caseira, com pó de serra. Existem também aí vídeos no YouTube mostrando uma receita, ou ele também já pode ser disponível, já é disponibilizado no mercado de forma industrial, até mesmo como exemplo do produto Masa, fabricado pela Montana Química. Se eu tenho uma madeira que tem uma imperfeição, que tem um rachadinho, que tem um nó solto, esse produto pode ser aplicado sobre a superfície da madeira, fazendo então essa correção. Sobre esses produtos listados anteriormente, seladores, stem e massa, também tem aqui vídeos que falam sobre esses produtos disponíveis no YouTube, que vocês também podem estar consultando. Lembro que essa videoaula que vocês estão assistindo, tem o arquivo dessa videoaula disponível na plataforma SIGA, onde vocês também podem estar vendo o arquivo dessa aula e copiando esse link, para estar assistindo posteriormente na plataforma YouTube. Outros produtos que também servem aí como acabamentos superficiais, conhecidos popularmente por todos nós, correspondem aí aos óleos e às famosas ceras, que são produtos aplicados às superfícies da madeira após as mesmas terem passado pelo processo de usinagem e acabamento, com a finalidade de proteger, limpar, lustrar e conservar a madeira que já está em uso. Também, sobre esses produtos, como outros produtos também, tem aí também mais vídeos que eu recomendo para vocês e também sugestões de site sobre esses assuntos. O que é bacana, pessoal, é que hoje nós temos disponíveis aí na internet muitos sites e materiais muito bacanas que falam sobre esses produtos aí de acabamento superficial, ficando aí para consulta durante a disciplina ou até mesmo, assim que essa disciplina for concluída para a vida profissional aí de vocês. O que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula era hoje. Ficou entendido? Alguma dúvida? Se não, eu agradeço aí a atenção de todos vocês e até uma próxima videoaula. Obrigado e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.